Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí à Semana do Técnico Rigol. Eu sou o professor Lucas Alan, vou estar trazendo aí um conteúdo para vocês sobre I2C, especificamente para videogames, mas serve para qualquer dispositivo que seja análise via I2C, via barramento I2C, vocês vão conseguir estar aplicando as mesmas configurações, as mesmas técnicas que a gente vai estar falando para vocês nessa aula. Beleza? Então, cola com a gente, fica nessa aula aí, tem muita coisa legal aí pra frente. Bora lá! E antes de a gente começar o nosso vídeo, já clica nos dois links aqui abaixo, na descrição desse vídeo. O primeiro link é para a Semana do Técnico Rigol, para vocês estarem acompanhando as aulas dos outros grandes professores que vão estar ministrando também nessa semana. E o segundo link é para vocês participarem da Black November da Rigol, onde vão ter vários instrumentos aí da Rigol com preço top para vocês, condições também imperdíveis. Então, se você está esperando aí o ano inteiro para poder comprar um osciloscópio, um multímetro ou qualquer outro instrumento da Rigol, então aproveita que agora é a hora, beleza? Então, bora para a aula. Sem mais delongas, pessoal. Então, vamos falar sobre barramento I2C. Para que vocês possam analisar barramento I2C, vocês precisam entender, primeiramente, como vocês vão configurar o osciloscópio de vocês. Tá? Isso aí é primordial para entender como vocês vão utilizar o trigger para poder fazer uma captura de barramento I2C. Entender como que oscila, como que você vai configurar o trigger do seu osciloscópio, como que você vai preparar o seu osciloscópio para poder fazer esse tipo de medição. Barramento I2C não é simplesmente você pegar e medir lá o endereço, legal, medir o endereço e tá tudo certo. Não, você tem que entender se existe comunicação de dado, o que é NEC, o que é ACK, né, que são dois status aí que você precisa estar observando. Tem que estar especificamente acompanhando uma sequência, isso segue uma sequência, todos os equipamentos que trabalham com I2C seguem uma sequência, desde MacBooks, desde videogames, desde iPhone, desde qualquer dispositivo que trabalhem aí com protocolo I2C, eles têm uma sequência de endereços. Especificamente, se fôssemos fazer uma analogia geral, é como se fosse várias residências, os CIs, e eles tivessem o seu endereço. Então, o mestre ele precisa encontrar esses endereços antes dele começar a fazer o tipo de comunicação. Então, se ele não encontra esses endereços, ele simplesmente pausa ou encerra especificamente a sequência de start. O equipamento não vai ligar ou vai apresentar uma falha referente àquele periférico que está relacionado àquele endereço. Então, é muito importante vocês saberem como vocês vão analisar, como que vocês vão configurar o osciloscópio para poder detectar. Não é só simplesmente pegar aquela forma de onda gigante e você vê lá um monte de tracinhos e você observar aquilo e falar, nossa, que legal, agora está comunicando. Não, é muito além disso. E a gente vai fazer diversas formas de medição nessa aula e a gente vai fazer diversas simulações também para que vocês possam entender quando existe e quando não existe comunicação, beleza? Então, rapidinho, só passar para vocês como funciona a questão de nível lógico e a forma que oscila o protocolo I2C, beleza? Então, bora lá. Bora lá, pessoal. Está vendo uma estrutura na tela? Essa é uma estrutura simples de barramento de I2C, onde nós temos dois endereços diferentes. Nós temos o SDA e o SL1 e o SDA e o SL2. Ou seja, nós temos um mestre controlando dois tipos de barramento I2C, onde temos blocos diferentes de periféricos que vão ser controlados. Isso é muito específico para equipamentos que às vezes tem um mestre, por exemplo, às vezes tem um processador que ele precisa comandar diversos periféricos em tempos diferentes, em etapas diferentes, em funções diferentes, então geralmente é feito dessa forma, beleza? Então nós temos aqui o mestre, tá? Que aqui pode ser o processador, pode ser um SMC, pode ser qualquer tipo de mestre que faça o controle de I2C. Isso aí não é uma regra, então você tem que verificar quem que é o mestre da placa que você vai estar fazendo análise, beleza? No caso aqui, nós temos o mestre, nós temos aqui VREGs, ou seja, tensões reguladas, que vão fazer o PUAP, beleza? Vamos fazer aqui o PUAP. Todo I2C precisa ter os resistores de PUAP, então é preciso vocês verificarem. Adiante eu vou mostrar para vocês aqui no esquemático quem são os PUAPs responsáveis pelo I2C da placa em questão que a gente vai estar falando. Beleza? Nós temos aqui dois barramentos. Nós temos esses resistores PUAP R1 e R2 responsáveis pelo barramento 1,
que está ligado aos escravos dessa linha, e nós temos aqui o barramento 2, que está ligado a esta linha, ligado a estes escravos aqui. Eles funcionam ao mesmo tempo? Não necessariamente. Funcionam na mesma etapa de inicialização? Não necessariamente. Quem vai definir isso vai ser o mestre e vai ser o projetista quando ele vai fazer lá o projeto, quando vai existir uma programação, e essas malhas são malhas de controle. E 2C são malhas de controle. São malhas específicas para envio e recebimento de dados, e através desses dados existe o controle do circuito integrado para que ele execute uma função específica. Pode ser para ajustar uma corrente, pode ser para haver alguma compensação, quando subir a corrente a tensão vai descer e ele fazer o ajuste. Pode ser por alguma etapa específica daquele equipamento, no caso do videogame, às vezes o cliente volta para o menu inicial e para de jogar, não é necessário todas aquelas fases, né, todas as linhas estarem com um chaveamento tão alto, ele vai e dá um comando para reduzir a corrente ou aumentar, né, especificamente, de acordo com a topologia que está sendo utilizada. Então isso é muito relativo. Então tem muitas funções que pode ser trabalhada em 2C. Então nós vamos falar aqui especificamente, mas é importante vocês saberem como funciona, beleza? Essa é a primeira etapa. Sabe que vai ter o mestre, sabe que tem que ter resistores de PUAP. Esses resistores são resistores muito precisos, então é sempre importante no equipamento em questão vocês estarem conferindo os resistores. E temos os slaves, né, que são os escravos que vão estar sendo comandados por esse mestre. Isso é o que vocês precisam saber por agora. Então vamos lá, bora para mais uma parte. Nós temos aqui uma simulação para que vocês possam entender. Então nós temos aqui o mestre, temos a estrutura interna, beleza? De como ele funciona da parte interna. Nós temos aqui uma porta lógica que, através de acordo com o comando que o mestre precisa enviar, ele vai estar jogando essa linha para o terra. Como vocês observam aqui, ó, nós temos o MOSFET, esse gate ele vai ser chaveado, e essa linha, esse terra sobe e aterra essa linha que especificamente estaria alimentada com 3 volts aqui nessa etapa. Então, para que vocês possam entender, a partir do momento que essa linha vai a 0, nós temos um time bit, ou seja, ele vai ser, especificamente esse bit ele vai ser comutado, seja na parte do clock ou na parte de dados, ele vai ser comutado e nós vamos ter ali algum tipo de comunicação deste endereço. Então aqui é 3 volts, ele vai trabalhar sempre fazendo esse trabalho aqui, ó, oscila para baixo, oscila para baixo, oscila para baixo, e aí de acordo com quantas vezes ele vai oscilar para baixo ou para cima, nós vamos ter uma contagem de código binário, e através dessa contagem de código binário nós vamos definir qual é o endereço que foi comunicado, qual foi o dado e qual foi ali a conclusão daquela comunicação. Beleza? Vou mostrar para vocês um exemplo real, que foi medido em sala de aula, e eu sempre gosto de explicar isso para os alunos, só para que vocês possam entender. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, recomendo vocês estarem investindo no treinamento. Depois é importante vocês estarem investindo no treinamento. Todos os meus treinamentos eu sempre falo sobre I2C, então não precisa ser especificamente o meu, mas se quiserem comprar, depois só entrar em contato, meu contato vai estar nos comentários aqui, beleza? Então, vou mostrar para vocês a foto aqui para vocês entenderem. Bora lá. Então, pessoal, para que vocês possam entender, aqui nós temos uma captura de protocolo I2C. Essa captura ela foi feita em tempo real. Como vocês podem ver, é um osciloscópio que não tem decodificação. Então, a gente ensinou os alunos, eu sempre ensino os alunos a fazerem a decodificação de forma manual. Com o osciloscópio de Arrigol você não vai precisar fazer isso, obviamente, porque o osciloscópio de Arrigol ele tem decodificação. Então esse é um grande diferencial dos osciloscópios de Arrigol. Mas se o seu osciloscópio também não tiver, existe a possibilidade de você fazer esse processo de forma manual. Então vamos seguir aqui a contagem para que vocês possam entender. Eu vou colocar aqui uma tinta verde. Se vocês observarem aqui, a parte amarela é o clock, tá? Então aqui é o clock. Toda vez que o clock oscilar para cima, nós vamos ter que contar o nível lógico que está o dado, o data especificamente. Aqui o data
está nível lógico baixo, então é contado 0. Vamos ver o segundo clock aqui. O clock está contado para cima. O dado está 0. Tá certo. Clock para cima. Clock para cima. Data 0. Clock para cima. Data para cima, ou seja, nível lógico alto. Então nós temos 1. Vamos ver o próximo clock aqui. Clock para cima. Data para baixo. Então 0. Clock para cima. Data para cima. 1. Coloque para cima. Data para cima. 1. Vamos contar os bits aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último bit aqui agora é para saber se existe leitura ou escrita, tá? Então vamos lá. Vamos contar aqui. Coloque para cima. E data para baixo. Então nós temos o código binário 001, 0001, 0110, que significa 16. Se você colocar lá no esquemático desse equipamento em questão e pesquisar 0x16, você vai identificar o endereço, que nesse caso aqui é o endereço da bateria, beleza? Do equipamento específico que a gente estava analisando, ok? E o último código aqui, ele diz se teve conhecimento ou não teve conhecimento, que é o código NEC, beleza? Através do código NEC, você sabe se teve ou não teve conhecimento daquele, se ele concluiu ou não concluiu a ação. O NEC ele é muito relativo, pessoal. O NEC ele pode estar relacionado tanto a bit de stop, ou seja, bit de parada, que isso aí é um caso para uma outra aula, ou especificamente para o periférico realmente não conhecido ou alguma coisa ausente. Nesse caso aqui, a bateria não estava presente no dispositivo, então realmente ele daria NEC, ele fica buscando a bateria várias vezes e quando não encontra, ele procede à inicialização. Então isso aqui é uma forma de vocês fazerem a decodificação caso vocês não tenham um osciloscópio que tenha decode. Só é que é realmente você fazer uma pausa, separar as linhas e vocês fazerem o que foi feito aqui agora. Beleza? Então, bora para a prática e vamos aplicar um pouquinho isso agora no osciloscópio. Bora para cima. Mas antes da gente continuar, deixa eu só deixar para vocês aqui a palavra-chave dessa aula. Lembrando que você pode concorrer ao osciloscópio. Então anota aí, clock, beleza? Já anota que vocês vão precisar dessa palavra-chave. Agora, bora para a aula. Bora lá então, pessoal. Estou aqui com uma placa do Xbox One. Essa placa aqui é a placa do Xbox One S. Para quem trabalha na área de games sabe que essa placa é uma placa muito problemática. Então, um dos processos de análise que se faz quando pegamos essa placa é analisar I2C, beleza? É uma das formas de análise que se faz nessa board. Então, eu vou ensinar vocês a configurar o osciloscópio para poder medir I2C especificamente nessa board, beleza? Estou usando aqui também uma ferramenta própria, que é a ZBox. Essa ferramenta que eu estou utilizando para medir consumo dessa placa. Então, ela está ligada aqui no meu canal 3, que é o canal rosinha do meu osciloscópio. Estou com 2 fios aqui plugados, especificamente no protocolo I2C, clock data, e eu tenho um fio aqui monitorando uma VREG. Justamente a VREG está ligada à linha que eu vou verificar o endereço. Então, vou explicar para vocês que tensão nem sempre o fato de não ter tensão significa que um CI está com um problema ou que existe uma falha do circuito integrado. Então precisa ser feita análise. Então é importante vocês saberem disso, beleza? Então vamos lá. Só abrir para vocês aqui o FlexBV, só para explicar para vocês aqui quais são os pontos, para que vocês possam entender. E vocês possam fazer uma análise aí também para quem tem esse material. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos a placa, né? Nós temos o board view dessa placa. Nós temos aqui os terminais 26 e 25. 26 é o pino data, SMBus data, e o 25 é SMBus clock, que são os pinos que eu estou utilizando como referência aqui. Juntamente eu estou monitorando a linha, que é a linha da NB Core,
tá? Então tem um fio soldado num test point que está ligado à saída dessa NB Core, o fio que eu mostrei para vocês, e juntamente estou monitorando o consumo dessa placa, beleza? Então eu vou fazer primeiro uma ligação aqui, só para mostrar para vocês que a placa está ligando, que não tem nenhum tipo de problema, antes da gente fazer qualquer tipo de processo. Bora lá. Estou aqui com o meu osciloscópio ligado, vou ligar aqui, deixa eu só dar um clear aqui na minha tela, vou ligar, vocês vão observar no canal 3, tá? Que a placa está tendo consumo, a placa está tendo consumo, teve no canal, no pino 1 e 2, teve comunicação, que são os canais de 2C, e o pino 3 está ligado a uma VREG, que quando ela é ativada, ela está em nível lógico alto ali, ela fica ativada quando existe tensão ali na minha NB Core. Então, a lógica vai ser essa, eu estou medindo I2C no canal I2, canal 3 é o consumo, que é o canal rosinha, e o canal azul escuro é o canal que eu estou medindo quando essa linha é ativada. Então, o primeiro passo aqui, eu medi numa escala de 1 segundo, beleza? Os meus canais estão configurados, o canal 1 e 2, que são os canais de 2C, para 2 volts de divisão. Canal 3, que é o canal de consumo, está para 2 ampere. E o canal 4 está 1 volt de divisão. Estou utilizando a escala de tempo de 1 segundo para esse tipo de configuração que eu estou fazendo. Então, vou agora focar, vou desligar os outros dois canais e vou focar só no 2C, para que vocês possam entender primeiro como que a gente vai fazer para capturar, fazer uma captura de 2C precisa. Da forma que eu vi que eu estou capturando aqui em 1 segundo, se vocês derem zoom, dependendo do osciloscópio que vocês tiverem, eu estou utilizando aqui o osciloscópio DHO 914S, pessoal. Esse osciloscópio, ele tem uma profundidade de memória muito boa. Então, ou seja, além dele ser um osciloscópio 12 bits, ele é um osciloscópio de excelência. Tá? Qualquer um desses osciloscópios, seja a linha DH800, DH900, são osciloscópios excelentes para esse tipo de trabalho, quando você vai fazer uma medição de 2C. Independente de eu medir em 1 segundo, eu consigo ainda assim, quando eu der zoom ali, quando eu fizer a aproximação, eu consigo ainda assim detectar dados. Mas vamos fazer de forma convencional para que você possa fazer também na sua casa, caso você tenha um osciloscópio da Rigol, que seja um DS ou qualquer outro osciloscópio que fique fácil para você verificar. Então, bora lá. Vamos desligar os canais aqui 3 e 4. E vou dar o clear aqui. Deixa eu só desligar aqui. Vou dar o clear. E vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa captura. Beleza? Vamos fazer a captura aqui para que a gente possa capturar o primeiro sinal de 2C que essa placa tiver. Eu quero o primeiro. Primeiramente, vamos pegar o primeiro pulso, o primeiro sinal de 2C para que a gente treine essa habilidade aí. Então, bora lá, bora fazer. Vamos lá então, pessoal. Coloquei aqui uma tela um pouco maior para que fique fácil para vocês. Primeiro passo é entender que, vou fazer uma ligação aqui, vocês vão ver que o I2C, ele começa em nível lógico alto e oscila para baixo. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é sempre fazer uma medição em escala alta, para entender como a linha funciona. Eu vou medir 1 segundo para entender como a linha funciona como um todo. Então vamos lá. Vou ligar aqui a placa. Beleza. Vou dar uma pausa aqui, só para que vocês possam entender. Deixa eu só posicionar isso para mais para a direita. Se vocês observarem o sinal, bem no iniciozinho dele, ele começa em nível lógico alto. Quando começa a ver 2C, ele vai oscilar para baixo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o meu osciloscópio para pegar o primeiro sinal que oscilar para baixo. Então eu vou trabalhar com um tempo bem baixo agora e vou configurar o trigger para essa primeira configuração. Então deixa eu dar um clear aqui. Vamos diminuir esse tempo. Eu quero esse tempo bem baixo. Vamos trabalhar com 5 milissegundos. Vou jogar aqui o meu cursor para a esquerda. Quem já fez aula comigo sabe por que eu configuro o cursor para a esquerda. Vamos lá. Trigger. O trigger aqui está configurado como borda. Ele está trigando para a borda subindo, eu vou trigar para a borda descendo. Ou seja, eu quero que qualquer coisa, o primeiro sinal que oscile para baixo, e eu vou configurar aqui uma tensão específica, ele marque para mim. Aqui em Level, eu consigo configurar o nível, tá, do meu trigger, o nível da tensão que eu quero que ele pegue. Então, ou seja, ele vai subir
para 3 volts. Quando ele descer, qualquer sinal que for abaixo de 1.5, ele vai pegar para mim. Então, nessa etapa aqui agora, eu já posso dar o trigger, dar o single, perdão, e ligar minha board. Liguei minha board, ele já pegou ali alguns sinais. Ainda assim, ficou um pouco grande o sinal. Vamos reduzir um pouquinho mais aí. Então, vamos fazer o mesmo processo. Deixa eu só reduzir um pouco mais o tempo. Eu quero 500 microsegundos. Vamos jogar o time aqui para a esquerda. Vamos dar o single e vamos desligar. Dar o single. Vamos ligar o console. Ok? Já peguei ali os primeiros barramentos que se comunicaram nesse console. E agora vamos ativar a decodificação em 2C. Para a decodificação nesse osciloscópio, eu clico no menu, Decode. Aqui em Bus Type tem vários barramentos que vocês podem trabalhar, paralelo, RS232, I2C, SPI, LIN, CAN. Aqui eu vou trabalhar com I2C. Aqui eu tenho que designar agora qual canal que é o clock, qual canal que são os dados. O meu clock está no canal 1, meus dados estão no canal 2. Beleza? Formato. Eu escolho o formato que eu quero que ele decodifique para mim. Então eu quero em hexadecimal. Aqui Bus Status eu quero ligar para que ele me mostre ali o status do que ele estiver fazendo a decodificação. E aqui é como se fosse um trigger individual da decodificação. Então eu vou colocar a metade do sinal. Se meu sinal é de 3 volts, eu coloco 1.5. Se meu sinal é de 1.8, eu coloco 0,900. Se meu sinal é de 1.2, eu coloco 600 milivolts. Fica a critério do que vocês estão analisando. Aqui, leitura escrita, eu quero com leitura escrita, senão ele vai marcar somente 7 bits, eu quero 8 bits, ou seja, eu quero com leitura escrita. Vou fechar essa tela e vou verificar aqui se eu já consigo pegar alguma decodificação. Deixa eu só fazer um teste aqui, puxar esse... Beleza, vamos ver se eu consigo pegar alguma decodificação. Vou abrir aqui. Opa, já tenho aqui os primeiros endereços aqui da minha placa. Os primeiros endereços que eles vão estar capturando. Então vamos dar um zoom aqui só para a gente fazer a análise, né? Para ver se está tudo certinho. Se a gente fizer a sobreposição aqui, vai dar exatamente como a gente fez. Né? Se vocês não tivessem ali a decodificação, através do zoom, ó, em 10 microsegundos daria para fazer decodificação manual e já descobrir qual era o primeiro endereço que você estaria comunicando ou que essa placa comunicaria com o osciloscópio, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Já tenho o primeiro endereço. Não é o meu foco aqui capturar o primeiro endereço. Como falei para vocês, eu quero capturar o endereço da NB Core. Então, vamos capturar o endereço da NB Core aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Primeiramente, vamos voltar aqui para a área de trabalho. Vamos lá. Vou abrir aqui o meu esquemático. Deixa eu só colocar aqui na minha primeira página, página 1. Na página 1 do meu esquemático aqui eu tenho inúmeros endereços, inúmeras páginas. Na página 1 do meu esquemático aqui eu tenho inúmeras informações. As informações que me interessam para essa aula são as informações de VREGs. Então, eu vou verificar aqui as primeiras VREGs que estão na página de 43 em diante. Então, vou colocar aqui na página 44. Página 44. E nós vamos verificar aqui, ó, que nós temos os endereços abaixo, I2C address. Então, 40 e 41 seria o endereço responsável pela linha da CPU Core. Vamos descer aqui para ver se tem mais algum. Aqui nós temos a NB Core. E nós temos aqui Serial Clock, Serial Data. Por que eu ignorei os outros? Porque os outros não têm protocolo I2C. Vou pegar o primeiro, fora a CPU Core, que aqui é o NB Core. Vamos verificar qual é o endereço dele. Aqui nós temos o endereço 2A quando está escrevendo e 2B quando está fazendo a leitura. Quando está fazendo a leitura aqui, ó, ele vai estar em nível lógico 1, em nível lógico alto, né? O último bit, aqui nós temos 7 bits, o oitavo bit vai ser nível lógico alto e aqui o oitavo bit vai ser nível lógico baixo. Então, vou configurar para que ele consiga pegar o 2A. Eu só quero que o meu osciloscópio me mostre 2A, mais nada. Ele só vai me mostrar se o 2A aparecer na minha configuração. Então, bora lá configurar o osciloscópio e entender como que a gente vai fazer isso aí. Bora! Vamos lá, apagar essa tela aqui.
Vamos em trigger. Seleciono aqui o trigger de 2C. Opa, trigger de 2C. Nós temos aqui várias condições, tá? O serial clock canal 1, serial dados canal 2. O level aqui, eu vou colocar 1.5, que eu quero que seja sempre na metade, igual eu falei para vocês. Tá tudo certo. Aqui tem várias condições. When quer dizer o quê? Quando. Quando começa, quando termina, quando reinicia, quando perder um acknowledge, um ACK, address, data, e esse ID aqui eu não sei o que é. Mas vamos verificar o address, que é o que me interessa. No address aqui, eu vou colocar o endereço 0x2b, tá? Então vamos lá, 0x2, 0x2, vou botar 0x2a aqui. Beleza. 0x2a, aqui nós temos opção para 7 bits, 8 bits e 10 bits. Então, no meu caso aqui, se eu colocar 7 bits, eu tenho que escolher a direção. Se é leitura escrita, se é leitura escrita ou leitura e escrita. Então, eu quero 8 bits aqui. Tudo certo. Vou fechar essa tela. E eu tenho a opção também de recusar ruído. Não preciso ativar essa opção, beleza? Então, vamos lá. Vamos clicar no single. Vamos desligar o game e vamos ligar novamente para verificar. Eu só quero que ele me mostre o endereço 0x2a. Liguei. Beleza. Já capturou aqui. Já posso desligar o console. Vamos verificar aqui então se ele capturou o 0x2a conforme ele falou. Olha, primeiro endereço capturado, 2a, que é justamente o que eu pedi para ele fazer. Então ele vai mostrar a primeira vez que esse endereço for comunicado. Juntamente eu consigo fazer comparação de dados. Se eu quisesse, por exemplo, monitorar uma outra linha. Eu quero saber quando o 2A aparece, o que acontece, qual link está sendo ativado naquele momento, qual é a condição de consumo do aparelho naquele momento. Eu posso fazer inúmeros testes dessa forma que vocês estão fazendo, que eu estou passando para vocês. Então vamos lá, vamos puxar o posicionamento para o lado de cá. Nós temos 2A, 2A, 2A. E aqui ele já não conseguiu capturar mais. Opa, conseguiu sim. Vou puxar para cá. Nós tivemos outras capturas. Aqui ele já pegou o B4. Beleza. Então, vamos agora fazer a mesma captura, só que eu quero com mais detalhe. Eu quero saber um pouco mais sobre esse sinal. Essa informação para mim ficou uma informação muito vaga. Eu quero que ela me mostre, juntamente com o 2A, também o 2B. Então eu quero isso em um tempo um pouco maior. Eu vou botar aqui na escala de 1 milissegundos. Eu quero na escala de 1 milissegundos. E agora eu vou ativar aqui a tabela de eventos. Então vamos lá em Decode. Vou ativar aqui a minha tabela de eventos. Eu quero ver o que está acontecendo em tempo real. Então se vocês observarem ali, ó, tudo que aparece na tela naquela decodificação agora eu consigo ver. Eu consigo ver inclusive os dados que estão sendo enviados. Beleza? Então, se vocês observarem ali o quinto sinal foi o 2B e ele deu um 65. E quando deu 65 ele deu um ACK, ele deu um NAC, ou seja, ele deu um stop condition. Então isso é normal acontecer. Então ele tem que dar um NAC quando ele conclui, quando ele vai fazer a leitura, ele faz uma pausa e depois ele volta a ler novamente. Então tem dados trafegando, está tudo certo ali, teoricamente esse sinal está ok. Mas eu quero uma captura maior, porque eu quero mais dados, eu quero mais informação. Então eu vou repetir aqui o processo com a tabela de eventos ativada, vou dar o single, mesma coisa, com a tabela de evento ativada e agora eu consigo fazer uma captura bem mais ampla. Então aqui, ó, eu posso rolar a minha tela para baixo e verificar até na sequência aqui, ó, o que está ativando primeiro, o que está ativando segundo. E eu vou movimentando o meu cursor para o lado direito, ó, quaisquer outros canais que ele tiver capturado, qualquer outro endereço, ele vai me mostrar. Inclusive eu consigo ver o time, a sequência que isso aconteceu. Então, são informações que são importantes vocês estarem mensurando quando vocês vão fazer uma medição, quando vocês estiverem mapeando alguma coisa, beleza? Então, vamos agora, pessoal, criar aqui um problema nessa linha para verificar como que vai se comportar esse sinal, se eu consigo encontrar o 2A. Como que eu vou causar um problema aqui? Eu vou remover aqui um resistor de endereço
Esse resistor de endereço aqui é justamente o que, através do cálculo desses resistores, na tabela DCI, criou o 2A e o 2B. Qualquer alteração desses resistores, ele altera o endereço. Quando altera o endereço, o SMC não está no registro dele outro endereço sem ser o 2A e 2B. E aí ele não deixa a sequência startar. Então vamos comprovar isso para vocês. Vou remover esse resistor e a gente vai fazer o teste novamente aqui. Bora lá. Prontinho, pessoal. Resistor já removido. Vamos agora sim, vamos fazer o teste sem o resistor. Vou desativar aqui a minha árvore de eventos e vou deixar todos os canais ativos para vocês verem o que vai acontecer com esse videogame quando existe uma falha de 2C, ou seja, quando ele não detecta o endereço correto, o que acontece com o videogame. Para isso eu vou ativar os outros canais e vou mostrar para vocês que no canal 3, vocês vão observar o consumo, o videogame ele vai dar umas reiniciadas e não consegue startar, e é bem rápido. Ou seja, o videogame não liga sem 2C. Deixa eu só colocar numa escala de tempo maior. Eu quero aqui 1 segundo. Vou dar o clear e vou ligar para que a gente possa verificar o que vai acontecer com esse videogame. Espera aí, deixa eu só desligar novamente. Beleza? Ó. Ele faz umas tentativas e não conclui a inicialização. Se vocês observarem aqui no canal 3, a gente, no início dessa aula, se vocês quiserem depois comparar, vocês vão verificar que a corrente ela tem que oscilar. E nesse caso aqui, a corrente ela simplesmente travou e não startou. Tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, a corrente ela está oscilando, ó. Ela tenta inicializar, mas percebe que existe uma falha e ela não vai para frente, tá? E ela faz uma nova tentativa e depois ela não vai startar. Então essa é a importância de você fazer um diagnóstico também por consumo. Outra característica é que nós tivemos aqui uma alteração de nível lógico. Ó, nós tivemos aqui uma alteração de nível lógico. Depois que ele começou a fazer o start, ó, percebam que nós tivemos uma alteração de nível lógico e os endereços eles ficaram completamente errados. Eu vou habilitar aqui a árvore de eventos, vocês vão verificar que tudo praticamente vai ficar como não reconhecido. Tá? Vai dar NAC, Not Acknowledged. Então eu vou em Decode, vou ativar o Event Table, vocês vão verificar que vai ficar tudo 1 na minha tabela. Ou seja, isso quer dizer que existe uma falha I2C nesse console. O SMC, antes de startar o I2C, ele faz uma checagem de endereço. Quando existe uma falha de endereçamento, ele já não deixa o videogame startar e todos os endereços, além de não haver transmissão de dados, eles dão, né, o NAC. Ou seja, vai dar não reconhecido, not acknowledged. E aí não vai ter comunicação. A partir do momento que eu colocar esse resistor de volta, o console já volta a startar. Então, ou seja, um resistor faz com que seu console ou que seu dispositivo não funcione. Como vocês viram ali, vou mostrar para vocês novamente, o resistor ele é um resistor de 1%. Tá? Então, nós temos um resistor aqui de 1%. Se ele, por exemplo, alterar aqui para 51, 52, 53, ele já vai mudar o endereço. Quando muda o endereço, o SMC já não reconhece e o videogame já não starta. Então, são simples passos que você precisa conferir. Para conferir, tem que ter o osciloscópio. Para conferir, tem que saber decodificar e interpretar, saber utilizar os triggers e fazer tudo que a gente falou nessa aula. Beleza, pessoal? Então, essa aula é mais um resuminho para passar para vocês um pouquinho de como funciona o protocolo 2C, o barramento 2C, como vocês fazem para verificar, como vocês fazem para medir, como vocês fazem para ativar a árvore de eventos.
Expliquei para vocês aí várias formas de vocês trabalharem, por que é importante vocês trabalharem com consumo, enfim, várias formas de vocês fazerem análise. Não deixa parado o conhecimento por aqui. Essa semana vai ter muito professor top trazendo conteúdo legal para vocês. Para quem quiser conhecer mais dos meus trabalhos, o meu arroba vai estar aqui na descrição das minhas redes sociais, também do meu WhatsApp, se quiser conhecer os nossos treinamentos, beleza? Então, fica ligado que a semana vai ser top aí e já vê a aula de amanhã que vai ser top, beleza? Tamo junto, bora para cima. Valeu, galera!